Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Vamos começar hoje mais um videozinho. Hoje eu vou contar pra vocês como é que foi a minha gestação, como que a gente decidiu e optar por ter filhos. E eu espero que vocês gostem do videozinho. Já deixa seu comentário, se vocês gostarem deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho pra vocês receberem notificação quando sair um videozinho novo. Go around, go around, go around every party in LA. 'Cause you knew that I'd be at one. Então, galera, quando eu casei, né, eu já tenho um vídeo aqui contando a história pra vocês de como foi, como é que eu organizei as coisas. E aí depois do casamento, né, eu acho que uma das perguntas que a gente mais escuta depois que a gente casa é: quando vocês vão ter filhos, se vocês já pretendem ter, se já estão tentando. E eu e meu marido, a gente sempre falou que a gente não queria querer ter filho. Na verdade, a gente falou que não ia ter filho, que a gente não queria filhos. E ficamos nessa por um ano e pouquinho. A gente nunca parou assim, falou que queria. Na verdade, a gente sempre teve a opinião de que não vamos ter filhos. Por quê? Gente, a gente não se via pais, não se via tendo uma criança, uma baita responsabilidade, né? E simplesmente a gente optou por não ter. Mas a nossa vontade nem sempre é a vontade de Deus. Teve um certo mês que atrasou a minha menstruação. E aí eu fiz, gente, o teste, mas o teste deu negativo, então eu achei que era super normal. Passou um mês inteiro sem menstruar. E aí quando eu optei por fazer o teste novamente, veio o positivo. Quando eu fui atrás das coisas, tudo certinho, pra ver de quanto tempo eu tava, lógico que foi um baita susto, a gente não tava planejando. E aí eu descobri que eu já estava numa gestação de 8 semanas, ou seja, já tava de 2 meses. Então foi assim um choque bastante grande, né? E ali eu fui, já marquei a minha primeira consulta com o obstetra pra fazer o meu acompanhamento pré-natal. E eu fiquei ali, como que eu posso dizer, me conformando e colocando dentro de mim que eu ia ser mãe ali por umas 2 semanas, mais ou menos. Um belo dia, eu levanto de manhã pra trabalhar e vi que eu estava sangrando, gente. Tava assim, com um pouquinho de sangue, tipo uma borrinha, sabe? E aí eu fui no médico pra ver o que que era. E o médico, óbvio, pediu uma ultrassom transvaginal. Quando a médica viu, eu tava no transvaginal, só dava pra ver o saco gestacional, não dava pra ver o neném. Vocês que já tiveram filhos ou que estão grávidas sabem que com 8 semanas, gente, já é pra gente ver o bebê, assim, uma coisa bem pequenininha, já dá pra escutar o coração. E não tinha nada, eu tava como se fosse uma gestação de 5 semanas, 4 ou 5 semanas. Então ali o médico já falou que ou as contagens das semanas estavam erradas, ou meu bebê havia parado de se desenvolver com 4 ou 5 semanas, a minha gestação tinha parado de se desenvolver. E ali eu tava num processo de aborto espontâneo, né? Então eu voltei pra casa muito chateada, porque eu já tinha me conformado, eu já tinha aceitado, sabe? Já tava assim, feliz com a ideia de ser mãe, que eu ia ter um bebezinho, um serzinho ali pra me cuidar e que ia me acompanhar assim pro resto da minha vida. E foi muito difícil, assim, depois dessa consulta que eu fui. Passou uns 3 dias, aí o neném realmente, eu perdi realmente o bebê. Não precisei fazer nenhum procedimento invasivo, ele saiu espontâneo, sozinho. E aí, conversando com o médico, ele falou que se eu quisesse tentar engravidar novamente, pra me esperar mais ou menos aí uns 3, 4 meses pra engravidar de novo. E aí, gente, eu fui conversando, meu marido também já tava acostumado com a ideia. Conversando com ele, a gente optou por ter filhos. E aí nasceu dentro da gente a vontade de ser, a vontade de ser mãe, nele a vontade de ser pai.
e a gente percebeu que a gente precisava daquilo na nossa vida. Então aí eu esperei o tempinho, né? Gente, quando deu 3 meses, acho que 3 ou 4 meses certo, que eu tinha tinha, eu não tinha, acho que tinha um dia de atraso, eu já fiz o teste, já deu positivo, eu já fiquei super feliz, super animada, porque a gente estava esperando muito por aquilo, estávamos muito ansiosas, e aí começou, gente, o processo da minha gestação. Comecei a fazer as consultas pré-natais. Quando eu tava assim, mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses, a minha pele ficou muito empipocada, mas como que eu posso dizer? Não era espinha, eram umas bolinhas vermelhas, principalmente na região assim da testa. Eram umas bolinhas vermelhas que saíam, empipocou todo o meu rosto. O meu estômago ficou muito bugado, gente. Eu tinha muita queimação do estômago, eu tinha muito enjoo, vomitava muito. No entanto que nos primeiros meses de gestação eu cheguei a perder 3 quilinhos no começo da gestação. Lógico que no começo, por conta dos enjoos, realmente isso é normal. Mas, gente, o meu enjoo e os meus vômitos duraram os 9 meses da gestação. Eu não tinha enjoo com coisas específicas, não tinha nada específico que me enjoasse ou me fizesse vomitar. Simplesmente eu estava ali, às vezes comendo, me dava vontade, eu ia vomitar, na mesma hora eu já voltava, terminava de comer o que eu estava comendo, ou então eu acabava de comer, passava coisa de 20 minutos, eu jogava tudo fora. Então não era algo específico que me enjoasse, eu simplesmente colocava tudo pra fora, tá? E, gente, a minha barriga ficou muito grande, muito, assim, bem pontuda, redondona. Vou deixar fotos aí pra vocês verem. E aí, eu fui atrás pra poder fazer os meus ensaio fotográfico. E aí, a minha cunhada, a esposa do meu irmão mais velho, comentou que ela fez faculdade com uma menina e que depois a pessoa tinha começado a fazer fotografia, me apresentou e eu fiquei apaixonada pelo trabalho dela, a nossa Ana Benassi, fotógrafa, e eu já contratei com ela, tinha fechado com ela tanto o ensaio da gestante como os ensaios, como o newborn do Luiz Otávio, né? E o Luiz Otávio tava para nascer, a data provável dele nascer era 14? Não, gente, era começo de junho mesmo, eu só não lembro a data exata. Não lembro se era dia 10, não consigo lembrar assim exato, eu acho que a data era 14 mesmo, eu acho que era 14 de junho. Quando eu fui começar a fazer os exames do pré-natal, no comecinho, as mãezinhas aí vão saber do que eu tô falando, a gente faz uma bateria de exame de sangue, faz um monte de exame de urina, enfim. A gente faz um monte de exame, e aí nesses exames constatou que eu estava com diabetes gestacional. Gente, o exame não deu muito alterado, foi coisa muito pouca. Acho que o limite é 90, o meu deu 92, 93, alguma coisa assim. E aí, mas mesmo assim, o meu médico sempre foi muito cuidadoso comigo, pedia pra eu medir a minha glicemia. Então aí eu comecei a fazer uma dieta, né? Passei com a nutricionista, a nutricionista Kátia, que às vezes eu ainda de vez em quando marco consulta com ela. Depois que eu tive meus filhos, eu já passei consulta com ela de novo. E assim, gente, apesar de tudo, a minha gestação foi muito tranquila, eu tenho uma lembrança muito boa daquele barrigão. O Luiz Otávio sempre foi um bebezinho muito quietinho, não era de mexer. Assim, à noite, o pessoal sempre falava que gestante não conseguia dormir e tal. Gente, eu dormia muito. Dormia assim, ó, horrores. Dormia a noite inteira, mas eu tava numa tranquilidade que só. E aí, quando foi dando aí aproximadamente 34, 35 semanas, o Dr. Flávio, que era o meu obstetra, pedia pra eu ir pro Madre Teodora uma vez por semana
pra poder fazer o cardiotoco por conta da diabetes gestacional, pra gente saber como é que tava o coraçãozinho do nenê, como é que tava toda a gestação, se tava tudo bem, né? E indo lá, eu ia, as minhas consultas com o Dr. Flávio era sempre na sexta-feira, e nessa época eu já tava fazendo uma consulta uma vez por semana. E aí na segunda-feira, na sexta-feira ele pedia, fazia o pedido do cardiotoco, na segunda-feira eu fazia o exame. E aí, como eu ia toda segunda-feira, eu conheci a doutora Flávia, que era sempre ela que tava de plantão na segunda lá no Madre. E aí ela sempre me atendia, fazia o cardiotoco. E aí, numa das primeiras consultas que eu fui, ela praticamente me adotou. Gente, pensa numa médica maravilhosa. O Dr. Flávio também foi maravilhoso. Mas ela, assim, não sei, ela que tomou o rumo, assim, do que eu ia escolher, né? Porque eu sempre, a minha vida inteira, eu sempre tive medo do parto. Eu sempre falei que eu nunca, jamais ia ter parto normal. Que eu sou muito... eu tenho medo de dor, não odeio pensar em dor, essas coisas, já fico apavorada. Então, só que quando a gente engravida, a gente cria uma força, uma vontade que eu não sei de onde que vem, gente. E eu só pensava no que era bom pra mim e o que era bom pro meu filho. E aí, logo no começo da gestação, eu falei pro Dr. Flávio que eu gostaria sim de tentar um parto normal. Mas eu queria, o meu sonho de parto normal era o quê? Ter as consultações, ir pro hospital, ter as minhas dilatações lá, mesmo que demorasse 12 horas para dilatar, beleza, ter as minhas dilatações, e ter meu parto normal. Eu não queria nenhum tipo de indução, eu não queria ficar com remédio na veia para ajudar a dilatar, eu queria o natural, o normal, parto normal. E também se visse que não tava andando, que não ia dilatar, também não queria ficar lá 12, 14 horas em trabalho de parto e depois fazer uma cesárea pra ficar sofrendo e com uma recuperação por mais 60 dias em cima da cama. Então, eu passei das consultas com a doutora Flávia e ela foi muito sincera comigo, sabe? Falou que eu já tinha o diagnóstico de diabetes gestacional, falou que nesse caso existia o risco, tinha o risco do nenê ter morte súbita, porque tem nesses casos de diabetes gestacional. Conversou bastante comigo, me explicou como é que tinha que fazer e que eu não podia esperar muito para ter o meu filho. E que sabia que toda mãezinha tinha um sonho de um parto, mas que infelizmente eu teria que pensar em ali com 38, 39 semanas, já pensar se o nenê não desse sinais de vida, e sinais assim, de vida não, sinais de nascer, e eu tentar induzir o parto e ter que tirar o nenê antes da hora, enfim, pra não ocorrer o risco da morte súbita. Isso foi o que ela passou pra mim, tá, gente? Tô falando bem por cima que eu sou bem leiga no assunto. Então, ela perguntou o que eu pretendia, se eu pretendia ter parto normal. E aí ela me deu a opção de induzir o parto normal, pra ter dilatação, enfim. Gente, eu não tive contrações a minha gestação inteira. Lógico, teve as contrações de treinamento, mas na minha gestação não foi super tranquila. E como eu já tinha eu já tinha essa certeza do que eu queria, então eu optei pela cesariana, tá? Como meu parto já não ia ser um parto natural, eu ia ter que induzir, então eu optei por fazer a cesariana, já que eu teria que tirar ele antes da hora. Então a gente foi fazendo o acompanhamento, aí toda semana eu ia, fazia o cardiotoco, fazia uma ultrassom lá no Madre Teodora mesmo. E aí quando tava com 38 para 39 semanas eu fui, com 37 semanas eu fui, ela viu tudo certinho, falou, olha, se semana que vem o seu bebê tiver com um peso bom, um tamanho bom, então aí a gente já agenda a sua cesariana, você vem na segunda-feira e a gente vê como é que tá, e aí dependendo como é que for, você já interna pra ganhar o seu bebê. E eu falei, tudo bem. Então aí quando eu fui, eu já tava de 38 para 39 semanas, ela tava tudo bem, o bebê tava tudo bem, ela viu que ele tava num peso bom.
um tamanho bom, e ela optou por fazer a cesariana, então. Então, gente, eu cheguei no hospital ali, já super nervosa, ansiosa, que eu queria ver a carinha do meu filho, né? Então eu cheguei lá, ela decidiu fazer, então já fez a carta de internação, tudo certinho. Eu subi pro quarto, quando foi mais ou menos umas 10 e pouquinho da manhã, eu desci pro centro cirúrgico, eu e meu marido ficou o tempo todo do meu lado. E eu vou falar pra vocês a minha experiência ali com o Mário Teodora, gente, foi um hospital assim, ó, maravilhoso, muito humano. Eles são assim, deram uma atenção maravilhosa pra gente. Chegando lá na salinha, meu marido ficou o tempo todo comigo. Gente, eu não fiquei nem um minuto sozinha, nem um minuto sozinha. A única hora que eu fiquei sozinha foi a hora que eu realmente entrei na sala de cirurgia e que aí eles foram pegar acesso, foram me dar a anestesia, que daí sim eu fiquei sozinha. Mas aí logo depois que eles pegaram acesso, me deram a anestesia, meu marido já entrou e já ficou comigo. Então ali começou a cirurgia, o médico, o anestesista falou pra mim, olha, já começou a cirurgia, tá? Já daqui a pouco vai nascer, então fiquei ali tranquila, correu tudo bem. Eu lembro que a hora que o neném tava pra sair, a médica falou assim, pai, você quer vir ver o seu filho nascer? E aí meu marido foi lá pra ver o Luiz Otávio. E aí ela tirou da barriga e, gente, eu não escutei. O Luiz Otávio era tão calminho que ele não chorou. No entanto que ela falou assim, mãe, ela falou assim, ué, você não vai chorar? Então tá bom. E aí depois ele realmente, gente, ele não chorou. E aí eles limparam, deu uma limpada assim no neném por cima, tá? Ela me mostrou ele todo sujinho. Depois já limpou, já trouxe ele enroladinho numa coberta com uma touquinha. E aí ela colocou assim pertinho de mim, gente. O Luiz tava na hora assim, ó, ele tinha uma pele muito lisinha, tava bem rosinha mesmo, abrindo o olho já assim, querendo, parecia que ele olhava tudo, gente, parecia que ele tava vendo tudo. Abriu o olho assim, olhava pra tudo quanto é lugar. E eu lembro que a gente ficou tão encantado assim, olhando pra ele, que o médico teve que dar um estalo. Gente, ó, tira foto, que esse momento é importante e tal. E aí a gente se posicionou. E aí a gente tirou foto com o neném. Eu vou mostrar aí pra vocês. E aí, antes eu já tinha assinado o termo das vacinas, do colírio que eles pinham no neném na hora que ele nasce. Então aí a pediátrica veio e já pegou o Luiz Otávio, já levou para poder fazer todo o procedimento, limpar, vestir. E aí eles continuaram ali me fechando para eu poder sair da sala de cirurgia para a sala de recuperação, né? O Luiz Otávio nasceu com 2 quilos, 994, quase 3 quilos e 47 centímetros. Ele tinha 47 centímetros, ele nasceu. E aí, gente, o Luiz Otávio saindo de lá, eu fui pra sala de recuperação e logo depois eles trouxeram o Luiz Otávio, ficou eu, o meu marido e o Luiz Otávio na sala de recuperação até eu voltar da anestesia. E aí a doutora veio conversar comigo e ela falou, mãe, seu filho nasceu na hora certa, porque o cordão umbilical já tava bem fininho, provavelmente, talvez ele tava até com uma certa dificuldade de receber os nutrientes e oxigênio adequado. Então, eu falo que ela ajudou, porque talvez se fosse outro médico teria esperado até as 40, não teria me dado a informação que eu precisava, e eu tivesse esperado até as 40, 41 semanas, talvez teria dado algum probleminha na hora do meu parto. Enfim, graças a Deus o Luiz Otávio nasceu perfeito, cheio de saúde. Gente, é um momento indescritível, é uma sensação maravilhosa. Foi muito lindo o meu parto, tudo foi assim, ó, perfeito, eu não tenho o que falar, não reclamar, nada. E aí, gente, assim que o Luiz Otávio veio, né, ali na sala de recuperação junto comigo, as enfermeiras já veio, já colocaram ele no meu peito pra ele mamar, ele pegou ali um pouquinho o peito,
Mas logo depois já voltou a dormir. Ele dormia muito, 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 muito. Talvez por ele ter nascido entre 38 e 39 semanas. Ele era muito quietinho, dormia assim. Nossa, dormia muito. E aí depois a gente ficou. A gente subiu pro quarto, né? Aí recebemos visitas da minha mãe, da minha sogra, meus irmãos, meus cunhados, vieram ver o neném. Aquela alegria, aquela felicidade imensa que é a vinda de uma criança na nossa vida, né? Então aí eu lembro que geralmente sai com 48 horas após o parto, né? Mas o Luiz Otávio, ele dormia muito, então eu tive muita dificuldade para amamentá-lo nos primeiros dias. No primeiro dia mesmo, logo após, depois que ele mamou na sala de recuperação, ele ficou quase 12 horas sem mamar, porque eu não conseguia fazer ele acordar pra ele mamar. Eu colocava ele no meu peito e ele simplesmente colocava a boca e não sugava. Ele dormia. E aí, como ele teve uma perda de peso, porque o bebê ele perde um peso logo depois que ele nasce, né? Mas ele perdeu mais do que o necessário, precisou ficar mais um dia pra ver se ele recuperava esse peso. Ficou, só que aí no outro dia uma coisa foi acontecendo, graças a Deus, né? Que não aconteceu quando a gente tava em casa, aconteceu lá dentro do hospital, que deu tudo certo. E aí ele apareceu, a bilirrubina dele deu alterada, ele ficou todo amarelinho. Então aí ele precisou ficar mais tempo no hospital para poder tomar aquele banho de luz, aquela luz azul bercinho com a luz. E, gente, essa foi a fase mais cansativa de toda a minha... Assim, acho que depois que o Luiz Otávio foi a parte mais cansativa. Porque daí ele usava uma vendinha nos olhos, porque ele não podia olhar diretamente para aquela luz. Então, em dia de madrugada, a gente fazia, eu e o meu marido revezava para poder ficar de olho nele, pra ele não tirar a vendinha, para não olhar para a luz. Então foi muito cansativo e eu fiquei muito sensível também, então eu não via a hora de ir embora. Toda vez que a médica ia lá e falava que eu tinha que ficar mais um dia, eu chorava muito. Mas aí passou, por fim a gente acabou ficando 5 dias. Eu tive o Luiz Otávio numa segunda-feira, a gente foi embora no sábado. E aí o Luiz Otávio era muito quietinho, gente, muito bonzinho de noite. O pediatra dele falava que eu não podia deixar ele dormir a noite inteira. Então eu fazia o quê? Eu colocava o celular pra despertar de 3 em 3 horas pra ele poder mamar. E pra ele mamar eu tinha que tirar toda a roupinha dele, trocar a fralda, que daí ele acordava. E aí eu conseguia dar mama pra ele e logo depois ele já voltava a dormir, então não tinha trabalho nenhum. Depois de alguns dias fazendo essa rotina, ele acostumou e ele parecia um reloginho, gente. Ele acordava certinho nos horários, também era mamar e dormir, não era dormir, só acordava pra mamar. Então eu nunca tive problema com o sono quando eu estava quando era pequeno, sempre dormi muito bem. E assim, sempre foi muito quietinho, muito bonzinho. Tá? E aí depois de 15 dias, eu acho, 15 dias mais ou menos, a gente fez o newborn também com a Ana Benassi. E as fotos ficaram maravilhosas, vou deixar aí pra vocês verem. E, gente, o Luiz Otávio até hoje, ele é uma criança muito bonzinha, muito educada, muito obediente. Hoje ele já tá com... Mês que vem ele já vai fazer 3 anos, gente. Vocês têm noção? Como que o tempo passa rápido? Eu tô aqui falando de quando essa criança nasceu e mês que vem ele já vai fazer 3 anos de idade. Gente, o tempo voa e eu sou muito grata a Deus por ter ele na minha vida e por eu ter curtido cada fase do meu filho, porque passa muito rápido. E assim, só tenho a agradecer a Deus, porque foi assim maravilhoso ter o Luiz Otávio na nossa vida. Foi assim algo que a gente estava precisando e foi permissão de Deus, porque se eu não tivesse engravidado de repente, assim, a primeira gestação que eu perdi, talvez hoje eu nem teria filhos, porque eu não saberia como que é bom esse sentimento de ser mãe, né? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer um próximo vídeo falando da gestação do Davi. Essa eu falei do Luiz. Eu vou fazer um próximo vídeo falando da gestação do Davi também, tá bom?
Um beijo pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Mãezinhas, deixem aí nos comentários a experiência de vocês também, que eu vou ler, vou curtir, tá bom? Até o próximo vídeo então. Beijo!